Boa tarde a todos. Espero que vocês estejam visualizando a minha tela. Hoje eu vou fazer um compartilhamento, tá? Vai ficar mais fácil para eu explicar. Então vamos lá. Hoje eu vou fazer os exercícios das páginas 21 e 22 do Caderno do Aluno segundo bimestre. É o finalzinho do segundo bimestre, tá? E também esses exercícios das páginas 21 e 22, que é o 5, o 6 e o 7, eles formaram esse formulário, né? Tô aqui com o formulário do terceiro B, mas terceiro A é a mesma coisa. Só está mudando a questão de numeração. Lá o exercício 5A, aqui no formulário é o exercício 1. Boa tarde, Andréia. Obrigado. Então vamos lá. Primeiro exercício é o 5A, que é o primeiro exercício do formulário. Ele pede as raízes de x ao cubo mais x menos 10 igual a zero. Isso aqui a gente já tinha feito esse exercício procurando uma raiz somente. E a gente chegou à conclusão que o 2 é uma raiz. Por quê? Porque se eu jogar o 2 no lugar do x, 2 ao cubo é 8, mais 2 no lugar desse x, 10, menos 10 igual a zero. Dá zero. Se dá zero é porque é uma raiz, tá? Quando eu sei uma raiz de uma equação, eu posso diminuir o grau dessa equação. É assim, ela é do terceiro grau. Eu sabendo uma raiz, eu consigo diminuir para uma do segundo grau, que vai me mostrar as outras duas. Por esse dispositivo aqui que eu vou ensinar, que é o chamado dispositivo de Briot-Ruffini. Só um instante. Oi, Joyce! Adoro a Joyce. Então, como é que faz o Briot-Ruffini? Olha, se a equação é do terceiro grau, ela começa com a casinha do x elevado a 3. Depois a casinha do x elevado a 2, x elevado a 1 e termina com o x elevado a 0. Aqui você põe, na primeira linha do Briot-Ruffini, os coeficientes. De x elevado a 3 não tem número nenhum, então é 1. X ao quadrado não tem x ao quadrado aqui, então é zero. X elevado a 1 é x. Que número que está com o x aqui? Nenhum, então é 1. E para o x elevado a zero, você coloca o número que está sem letra, que é o menos 10. Né? O menos 10 está sem letra. Então, x elevado a zero é 1. Então, some a letra. Menos 10 vezes 1 fica menos 10 mesmo. Então, aqui você põe os coeficientes. Como a equação não tem nada de x quadrado, ficou zero. Daí, aqui você põe a raiz. A raiz que a gente tem é 2. 2 é uma raiz. Tá? Daí, como é que faz o Briot-Ruffini? Esse primeiro número aqui, da casa x elevado a 3, né, da casa de maior grau, ele abaixa. Então, 1 abaixou para 1, de novo. Agora começa a multiplicar. Quem cai aqui embaixo, você tem que multiplicar pelo número da raiz. Como a raiz é 2, daí faz 2 vezes 1, 2. Colocou aqui. 2 vezes 1, 2. E soma esses dois aqui, ó. 0 mais 2, 2.
Multiplica de novo. 2 vezes 2, sempre multiplica pelo número daqui, ó, da raiz. 2 vezes 2, 4. Olha o 4 aqui. Tá vendo? Colocou o resultado aqui, 4. Mais o 1 lá de cima ficou 5. 2 vezes 5, 10. Menos 10, daqui aqui em cima, 0. Tem que chegar em 0, pessoal, para confirmar que é raiz, tá? Se não chegar no 0, não é raiz. Como a gente sabe que o 2 é uma raiz, a gente comprovou, chegou no 0, tá? E aqui, esses números aqui, 1, 2, 5, são os coeficientes da equação de grau menor que eu vou montar. Então, se eu tinha uma equação de x3, agora eu vou para x2, x1, x0. Eu diminuo 1 grau da equação. Então, vai ficar 1x² mais 2x mais 5 igual a 0. Resolvendo isso aqui por Bhaskara, o delta dá negativo. Se o delta dá negativo, quer dizer que não dá para resolver mais. Então, quer dizer que eu não preciso continuar a equação x² mais 2x mais 5 igual a 0. Porque o delta deu negativo, então eu posso parar e 2 é a única raiz real da equação. Dessa daqui, que é a primeira questão do formulário, tá? 2 é a única raiz real da equação. Eu tenho um medo de parar... não, tá certinho. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Lara. Boa tarde, Tawane. Joyce já dei boa tarde. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, todo mundo. B, que é a 2 do formulário, tá? Esse item B, 5B, é a questão 2 do formulário. Ela tem um jeito mais fácil de resolver. Eu não preciso do Brio-Ruffini Brio-Ruffini é isso aqui, gente, essa tabela, tá? O nome dessa tabela é esse nome esquisito. Quando eu tenho x em todos os termos. Eu não tenho um número sem a letra. Daí fica mais fácil porque eu coloco a letra em evidência. Então, aqui tem x, aqui tem x, aqui tem x. Eu coloco o x em evidência, né? Depois divido. X² dividido por x, x². Menos 5x² dividido por x, menos 5x. Mais 6x dividido por x mais 6 igual a 0. Quando eu tenho um produto igual a 0, ou esse termo é 0, ou esse termo é 0. Então tem que igualar as duas coisas a 0. O que está antes aqui é só x. Então x igual a 0 é uma raiz. Que eu tenho que igualar as duas coisas. Eu tenho que igualar o que está fora do parênteses a 0 e tenho que igualar o que está dentro do parênteses a 0 também, que é o que eu fiz aqui, ó. Igualando o que está fora do parênteses a 0, eu já fico com x igual a 0. Acabou. Achei uma resposta. Igualando o que está dentro do parênteses a 0, daí eu faço Bhaskara, ó. Resolvendo x² menos 5x mais 6 igual a 0. O A é 1, o B é menos 5, o C é 6. O delta, b² menos 4ac. Equação do segundo grau, né? X igual menos b mais ou menos raiz de delta por 2a. Eu cheguei então em 3 e 2 pelo Bhaskara. Quer dizer, então, que as raízes são o 0, que eu já tinha achado, o 2 e o 3. Ok? Essa, então, é a segunda questão do formulário. Deixa eu ver se tem alguma pergunta.
Tudo ok. Item C, 5C da apostila, que é a terceira questão do formulário. X ao cubo mais 8 igual a zero. Uma raiz dessa daqui é o menos 2. Se eu fizer menos 2 ao cubo, é menos 8. Mais o 8 é zero. Então, menos 2 é uma raiz. Se eu sei uma raiz da equação, eu consigo diminuir o grau da equação do terceiro para o segundo grau. É isso, para isso que serve essa tabela que tem um nome esquisito de Brillouin-Ruffini, tá? Então, eu tenho uma equação do terceiro grau, x3, x2, x1, x0. x3 não tem número nenhum, 1. Não tem x2, 0. Não tem x, 0. E o número que está sem letra é o que vai por último. 8, 8. Aqui, no comecinho da segunda linha, a gente põe a raiz que a gente descobriu. Menos 2 é uma raiz. Menos 2 é uma raiz. Lembrando que para fazer o Brillouin-Ruffini, abaixa, ó a setinha, tá vendo essa setinha aqui? Quer dizer que o primeiro aqui sempre abaixa e vai multiplicando. Menos 2 vezes 1, menos 2. Veio para cá, ó. Mas daí junta com o de cima. Menos 2 com um 0, menos 2. Menos 2 vezes menos 2, menos com menos mais, 4. Veio para cá, ó. Com o 0 que está em cima, 4. Menos 2 vezes 4, menos 8. Veio para cá, ó. Mais o 8 que está em cima, 0. Lembrando que se não chegar no 0 aqui no final, não é raiz. Tem que ser o 0 aqui no final para afirmar que o número que eu coloquei aqui é uma raiz. E os números que ficaram aqui, 1, menos 2 e 4, eu monto a minha equação. Eu vou ficar com a equação x ao quadrado menos 2x mais 4 igual a zero. O delta vai dar negativo. O que quer dizer? Quer dizer que não dá para fazer mais nada. Quando o delta dá negativo, para, né? Não tem raiz real, mas quando o delta dá negativo. Só quando o delta é zero ou um número positivo. Então, eu chego à conclusão de que a única raiz real dessa equação é o menos 2, tá? Porque se ele é do terceiro grau, ele pode ter até 3, tá? Uma é o menos 2. As outras duas sairiam dessa equação aqui se ela tivesse solução. Mas ela não teve solução. Então, menos 2 é a única raiz da equação. Essa é a questão 5C, que é a terceira questão do formulário. 6A da apostila. 6A é a quarta questão do formulário. Só um instantinho. Ok. Eu também posso utilizar o Brillouin-Ruffini, essa tabela, para fazer divisões entre polinômios. Mas tem que ser dividido por um binômio. Eu só consigo fazer por x mais alguma coisa ou x menos alguma coisa. Como é que faz? Aqui é uma equação do quinto grau, então vai pôr x à quinta, x à quarta, x ao cubo, x quadrado, x elevado a 1, x elevado a 0. Aqui, o binômio você vai igualar a 0, então x menos 3 iguala a 0 para descobrir que número que tem que colocar aqui no começo da segunda linha.
tá? Que seria, então, a raiz, né? Do mesmo jeito que a gente faz com a raiz. Aliás, a raiz não é o valor que a gente joga no lugar de x e dá zero. Então, colocando, se eu fizer o que está aqui dentro do binômio x menos 3 igual a zero, eu tenho x igual a 3. Eu posso colocar o 3 aqui. Daí eu vou ficar, lembra de abaixar o primeiro, multiplica 3 vezes 1, 3 com o menos 2 que está em cima, 1. Sempre multiplicando pelo número do começo da segunda linha. Ó. 3 vezes 1, 3 veio para cá. Ó. Menos o 7 que está em cima, menos 4. 3 vezes menos 4, menos 12, veio para cá. Ó. Com o 3 que está lá em cima, menos 9. 3 vezes menos 9, menos 27. Com o 8 que está lá em cima, menos 19. 3 vezes menos 19, menos 57. Mais o 57, que está aqui em cima, zero. Eu falei para vocês que para verificar quando é raiz e para diminuir o grau da equação, tem que chegar no zero aqui, no final. Aqui nós chegamos no zero, mas não necessariamente tem que chegar, tá? Quando for divisão por um binômio, né? Vocês vão pegar o que tá no segundo parênteses e igualar a zero, vão descobrir o número para colocar aqui. E essa última casa aqui, ó, é o resto da divisão, tá? É o resto da divisão e aqui vai ser o quociente. Lembrando que eu também diminuo 1 grau da equação aqui. De x à quinta eu vou para uma equação, um polinômio de x à quarta. Então vai ficar x à quarta, x ao cubo, x quadrado, x elevado a 1, x elevado a zero. Sempre tem que ter uma diminuição, tá? De 1 grau. Então, os números que ficaram aqui, ó, que vão formar o quociente. 1x à quarta mais 1x ao cubo menos 4x quadrado menos 9x, x elevado a 1 é a mesma coisa que x, menos 19. X elevado a zero é 1. Onde está a casinha do x elevado a zero é a casinha do número que fica sem letra. Menos 19 vezes 1 é menos 19 mesmo. Então, essa é a resposta. Ó. X à quarta mais x ao cubo, menos 4x quadrado, menos 9x, menos 19. É a quarta questão do formulário. A 6b da apostila, que é a quinta questão do formulário, pede o resto de uma divisão por um binômio. Então, é bem parecida com a anterior. Pega o binômio e iguala a zero. O que você achar para x é o que você vai colocar lá no lugar da raiz. Então, x mais 3 igual a zero, x igual a menos 3. É menos 3 que eu vou colocar aqui. Coeficiente de x à quinta é 3. X à quarta não está com um número, é 1. X ao cubo, 3. X quadrado não tem, então é 0. Só x é x elevado a 1 menos 7. E o número que está sem letra vai no x elevado a 0. É o π. Certo? Daí vai multiplicando. Menos 3 vezes 3, menos 9. Veio para cá a resposta. Mais o 1 que está em cima, menos 8. Menos 3 vezes menos 8. Menos com menos mais, 24.
24 com o 3 que está em cima, 27. Menos 3 vezes 27, menos 81. Menos 81 com o 0 que está em cima, menos 81. Menos 3 vezes menos 81, mais 243. Menos o 7 que está em cima, 236. Menos 3 vezes 236, menos 708. Mais o π que está em cima, a gente pode deixar assim. Menos 708 mais π. Pode deixar como uma expressão, que é a nossa resposta. Então, quinta questão do formulário, questão da apostila 6b, o resto dessa divisão aqui é menos 708 mais π. Só um instantinho. Depois eu volto, Bárbara, tá? Divisão na 2, deixa eu só fiquei curioso. Qual divisão? Ah, na divisão aqui. Quando eu faço, eu acho que é aqui que você está falando. X ao cubo dividido por x, x quadrado. Menos 5x quadrado dividido por x, menos 5x. Mais 6x dividido por x, mais 6. Isso aqui, a divisão por letra, eu subtraio o expoente da letra. Aqui eu tenho x elevado a 3, aqui eu tenho x elevado a 1. Quando eu for dividir, 3 menos 1 vai ficar 2. É assim que faz. Aqui é 2. 2 menos 1 vai ficar 1. Só que 1 eu não preciso colocar, né? X, 1 menos 1 vai ficar 0. X elevado a 0 eu não preciso colocar. X elevado a 0 é 1. Questão 7. Questão 7A é a sexta questão do formulário. Ele pede as raízes inteiras dessa equação. Aqui não vai precisar do Briot-Ruffini, não. Tá? Bom, a gente já viu que para descobrir raízes inteiras, a gente tem que dividir toda a equação pelo número que está com a letra de maior grau, com o maior número. Então é o x à quarta, certo? A letra com o maior número como expoente. Então, x à quarta. O número que está com o x à quarta é 2. Dividindo tudo por 2, eu vou ficar com essa outra equação aqui. E eu pego o final, o número sem letra, os divisores desse número, aqui ficou menos 3. Os divisores do menos 3 que vão ser as possíveis raízes inteiras dessa equação. Os divisores de menos 3 são menos 3, menos 1, 1 e 3. O que eu fiz? Eu joguei cada um deles no lugar de x. Menos 1, por exemplo, é raiz. Porque se eu jogo no lugar de x, olha o resultado que dá. 0. Se dá 0 é porque é raiz. Agora, se eu jogar o 1, não é raiz, porque olha o resultado que dá. 4. Se eu jogo o menos 3, olha o resultado que dá. Não dá 0, não. Não é raiz. Dá 420. Se eu jogo no lugar do x o 3, eu tenho 0. Daí então é raiz. A definição de raiz é essa. É um número que, se eu colocar no lugar de x, o resultado da equação é 0. Né? Eu realmente chego no 0 da equação. Então aqui deu certo o menos 1 e o 3. Ambos são as raízes da equação.
são raízes da equação, ok? O 1 e o menos 3 não, é menos 1 e 3. Ok? E tem também a 7b, que pede as outras raízes da equação. Essa é a última questão do formulário, a 7ª questão do formulário. Eu já sei duas raízes, menos 1 e 3. Eu posso colocar duas vezes no Brio-Ruffini. Só que quando eu for usar a segunda raiz, eu paro uma casa antes, ó. Eu devo fazer isso. Isso é regra do Brio-Ruffini, tá? Porque eu já fiz uma diminuição de grau, então eu não tenho que ir até o final. Já foi feita uma diminuição de grau. Então, uma casa antes. Menos 1 abaixo 2. Menos 1 vezes 2, menos 2 com menos 9, menos 11. Menos 1 vezes menos 11, 11 positivo, com 6, 17. Menos 1 vezes 17, menos 17, mais o 11, menos 6. Menos 1 vezes menos 6, 6 com menos 6, 0. Realmente é raiz, ó, chegou no zero. Só pode afirmar que é raiz se chegar aqui no final, no zero. Outra raiz que a gente conhece é o 3. Abaixa o 2. 3 vezes 2, 6. Com o menos 11 que está em cima, menos 5. 3 vezes menos 5, menos 15. Com 17 que está em cima, 2. 3 vezes 2, 6. Com o menos 6 que está em cima, 0. Chegou no zero é porque é raiz mesmo. E a gente diminuiu 2 graus. De x à quarta, a gente vai para x quadrado. A gente usou duas raízes. Então, a gente vai usar 2x quadrado menos 5x mais 2 igual a 0. Vamos resolver essa equação. Resolvendo essa equação, por Bhaskara, o A é 2, o B é menos 5 e o C é 2. O delta, B quadrado menos 4 vezes A vezes C, vai ficar 25 menos 16, vai dar 9. O x, menos B mais ou menos raiz de delta por 2A, vai ficar menos 5, vai ficar 5 positivo, mais ou menos a raiz de 9, que é 3, dividido por 2 vezes o 2, que é 4. 5 mais 3, 8, dividido por 4, 2. Agora usando o menos. 5 menos 3, 2. 2 dividido por 4. Em vez de dividir, simplifica a fração. 2 por 4. Eu posso dividir os dois números por 2. 2 por 4 é a mesma coisa que 1 por 2. Dividindo os dois números por 2. Então, as minhas respostas para essa equação são 2 e meio. Essas, então, são as outras raízes da equação. O número 2 e o número meio. Ok? Muito obrigado pela participação. Daí eu fico por aqui. Abraço a todos.